Professor, 42 é qual? 42. 42 é D. E 43, D de dado. Tá. E E 43, 43, C de cachorro. tá. Foi a primeira coisa que fez na mente, não é a melhor, mas tudo bem. Vamos lá. Gente, reforma protestante, reformas religiosas, período das reformas, certo? Essa imagem aqui fala tudo, né? Essa imagem Qual é a aqui, página, por favor? 98. Obrigada. Ela é da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, tá bom? Foi por onde começou, de fato, a tomar corpo o movimento reformista. Como é que nós vamos estudar esse assunto? Esse assunto nós vamos estudar de duas formas. A primeira parte, o contexto geral dele, eu vou passar para vocês. E a segunda parte, vocês vão passar em forma de apresentação em dupla. Essas duplas já estão formadas, tá certo? Então, ninguém se preocupa em formar dupla, já dividir assunto. Tá tudo certinho. Eu sou Então, com no final da aula eu informo a dupla de cada um, Tá. tá certo? Vamos só focar Página agora. 91, né? 98. Ô, professor, aí no caso vai ser assim, a gente vai fazer a tarefa e a outra parte vai ser em trabalho. Também, não se preocupa não. É bem tranquilo. E essa metodologia eu já utilizo com o pessoal que agora é nono ano, desde quando eles eram sexto, para vocês terem ideia. Sempre deu certo. Então, assim, pessoal, vamos primeiro fazer o seguinte, vamos tentar se ambientar, conhecer o contexto histórico todinho, para depois a gente ir dividindo equipes, essa coisa toda, tá bom? Eu creio que nós não demoremos muito na aula de hoje, não. Vê só, gente. A Reforma Protestante, ela vai ser um movimento de caráter mais religioso que vai dar origem ao que hoje nós conhecemos por igrejas evangélicas. Essas igrejas evangélicas que existem hoje, há milhares aí, Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Adventista, Igreja Universal, Igreja Internacional, Igreja da Graça, Igreja, tá? Essas igrejas elas vão ter origem em um movimento ocorrido na primeira metade do século XVI, chamado Reforma Protestante. Esse movimento vai ter como destaque um monge católico chamado Martinho Lutero, que na verdade ele não queria criar uma nova religião. O que Martinho Lutero queria era reformar a Igreja Católica. Acreditava-se que no período a Igreja Católica estava passando por uma crise nos seus padrões morais e que o que ele queria fazer era propor uma mudança. A história de Martinho Lutero, cara, é uma história muito interessante. Ele é de uma família bastante nobre, ali da região da Alemanha, e uma certa noite, ele, amedrontado por uma tempestade, ele fez uma promessa com Deus de que se ele fosse salvo daquela tempestade ali, ele dedicaria a vida dele a Deus. Ele se tornaria padre, tá certo? Caso ele se salvasse ali daquela tempestade. De fato aconteceu, né? Ele se salvou, fez ali o voto, né? Foi cumprir o voto dele, foi para o seminário estudar para ser padre. Só que Martinho Lutero ele tinha uma cabeça muito diferente. Vamos tentar entender como é que a Igreja Católica funcionava naquela época para tentar entender porque a cabeça de Martinho Lutero era diferente. Gente, naquele período, a Igreja Católica ela era dona da maior parte das terras, era a instituição mais rica da Europa, tá certo? A instituição mais rica da Europa era a Igreja Católica. Ela tinha a maior parte das terras e ela tinha uma prática chamada prática da indulgência. O que é a indulgência? Tem quem quiser anotar aí num cantinho, tá certo? Vocês vão ouvir falar muito nessa palavra. Indulgência. Abriu o quadro para vocês aí? No meu ainda. Indulgência ou indulgência? Aqui, ó. Em que página, professor? Nós estamos na página 98, tá certo? Então tá certo. Eu estou dando uma resumida geral. Indulgência significa venda do perdão dos pecados ou da salvação. Professor, na prática, como é que funcionava? Na prática funcionava assim, você tinha cometido um pecado, pagava para ser perdoado. Estava com medo de ir para o inferno, comprava seu lugarzinho no céu. Então a Igreja Católica vendia essa prática aí, tá certo? Também, pessoal, havia aí a perseguição aos hereges. Quem eram os hereges? Pessoas que pensavam diferente do que a igreja ensinava.
Tá certo? Então eram os hereges, eram aquelas Ô, pessoas. professor, Oi? uma perguntinha, só desculpa atrapalhar. À vontade. As atividades que o senhor mandou para a escola, que era para a gente pegar, já estão prontas? Não sei. Ali só o pessoal da direção, viu, Caio? O pessoal da direção é quem aciona vocês quando estiver pronto, tá certo? Viu? Já estão lá. Já estão lá. Inclusive, precisei passar lá semana passada para deixar um material também. E vi que as atividades estavam sendo impressas. Mas aí, quando tiver tudo pronto, é que a direção avisa vocês, tá bom? Então, pessoal, a igreja perseguiu os hereges, tá bom? E assim, ela. Deixa eu botar aqui como título Igreja Católica, século XVI. Católica. Para a gente não pensar que é de agora, né? Século XVI, antes da Reforma Protestante. Eu gosto demais, cara, dessa aula, é um dos meus assuntos favoritos de história. Vocês vão perceber. Eu fico muito empolgado quando dou aula desses assuntos. Ela perseguia os hereges, tá bom? E também ela tinha nesse período o famoso Tribunal do Santo Ofício, ou, como era mais conhecido, Santa Inquisição. O que era esse tribunal? Esse tribunal era o seguinte: vocês percebiam que alguém estava indo contra os ensinamentos da igreja, alguém estava contra os objetivos da igreja, alguém estava contra aquilo que a igreja ensinava, então eles faziam um julgamento dessa pessoa. Se essa pessoa fosse considerada culpada, existiam as penas. Então, a maioria era morta na fogueira, eram enforcados, despedaçados, tinha a parte da tortura, aquela coisa toda. Eu posso tirar a tela um pouquinho, gente? Aqui? Pronto. Então, existia, né, um certo domínio ideológico da Igreja Católica nessa época. Então, Martinho Lutero vai para o seminário, se torna padre, ele se aplica tanto ao estudo das questões da Igreja, que ele se torna professor de teologia, ou seja, ele passa de padre a professor dos padres. Observa aí que camarada inteligente. E aí, um dia, Lutero ele começa a questionar aquelas coisas, tá certo? Era muito comum também, pessoal, a comercialização. Deixa eu abrir aqui de novo, certo? O comércio de relíquias religiosas. O que é que são relíquias religiosas? Relíquias religiosas são Santos, não? partes do corpo, objetos ou qualquer outra coisa relacionada aos santos. Hoje, relíquia religiosa, eu acho que foi... Quem foi que respondeu que era os santos? Foi quem? Foi eu. Pronto. Hoje é isso, realmente. Hoje, relíquia religiosa é isso. Mas naquele tempo era assim. Por exemplo, Ah, tá. Aí ele começou a ir contra os santos, entendeu? A questionar. Mas isso Não é verdade, sim. Não exatamente, não exatamente. Foi mais ou menos assim. Ele começou a questionar algumas práticas da igreja na época. Por exemplo, o seguinte: o pessoal cobrava dinheiro para você ver a cabeça de João Batista, os ossos da cabeça do crânio de João Batista. Por quê? Porque dizia que se você visse essa cabeça de João Batista, você iria diminuir tantos anos lá no purgatório. Tá entendendo agora? Você pagava, você pagava X para poder tocar num pedaço de madeira que eles diziam que era da cruz de Cristo. E se você tocasse nesse pedaço de madeira, você iria diminuir tantos anos no Ô, purgatório. minha gente, o meu tá travando, não sei se é só pra mim. O meu não tá. Tá todo O meu mundo... também não, acho que é sua internet, Luna. Pode ser. Além disso, também, por exemplo, eles comercializavam de tudo. Então, por exemplo, você queria... tem um parente meu que não foi uma pessoa tão boa, e esse parente eu acho que ele deve estar no purgatório. Então você ia lá, comprava uma carta de indulgência, e esse seu parente, ele era salvo do purgatório. Ah, tá. Minha mãe falou, mãe disse que teve um tempo que tinha gente tão, assim, né, tão, que acredita ainda, né, mas teve uma vez, tinha gente que comprava um terreno no céu, que vendia casa e tudo pra comprar um terreno no céu. Como é que uma pessoa compra um terreno no céu, João Paulo? Explica. Pois é, então assim, eram práticas que a igreja tinha na época,
que Martinho Lutero começa a observar aquelas práticas ali e passa a questionar. Ele passa a questionar aquelas práticas, ele passa a dizer, rapaz, eu acho que isso aqui está errado. Outra coisa também que era muito comum era a prática da simonia. Deixa eu anotar essa palavrinha também, né? É cada palavra estranha, né, velho, hoje? É simonia, venda de cargos religiosos. Por exemplo, o pai de Caio quer que Caio seja padre. Aí ele vai lá e compra o título de padre para Caio. Ah, mas o pai de Nicolas tem mais dinheiro, quer que Nicolas já seja um bispo. Ele não precisa nem ser padre, então vai lá e compra o título de bispo para ele. Aí chega. é, Esse tipo de prática, como eu estava falando, ela era comum dentro da igreja, tá entendendo? Então, assim, Martinho Lutero começou a observar aquelas coisas e começar a achar estranho. A igreja dizia que as pessoas têm que viver na simplicidade, têm que viver na pobreza, têm que viver desapegadas dos bens materiais, mas a igreja era a instituição mais rica da época. As pessoas passando fome, porque a igreja dizia que era pecado ter riquezas, enquanto os padres, os bispos, o próprio Papa tinha banquetes. A igreja pregando a própria igreja pregando, por exemplo, que as pessoas deveriam viver uma vida santa, e os padres e os papas, os bispos, vivendo, tendo esposas, inclusive, tendo amantes, tá entendendo? Dizia-se que em Roma, para vocês terem ideia, existiam lugares apenas para os padres poderem se prostituir. Então, assim, era uma crise moral imensa pela qual a igreja vinha passando. Tá entendendo? Era um desgaste, uma crise moral, e a igreja cada vez mais rica e a população cada vez mais pobre. Então, Martinho Lutero ele começa a observar aquelas coisas e começa a questionar por que que a igreja diz uma coisa e pratica outra. Então, ele cria, essa imagem aqui que vocês estão vendo aqui, essa imagem representando Martinho Lutero, colocando uma folha, né, na porta de uma igreja. Ele escreve 95 teses, ou seja, 95 pontos que ele acha que a igreja deveria mudar. O nome desse documento é 95 teses da justificação pela fé. Tá certo? É o principal documento da Reforma Protestante, as 95 teses sobre a justificação pela fé. E ele começava a questionar coisas assim. Ah, se o Papa ele é tão bom, por que ele não perdoa as pessoas por amor ao invés de perdoar por dinheiro? Por que as pessoas não podem ler a Bíblia? Porque era assim a Bíblia nessa época, viu, gente? Eu esqueci de dizer esse detalhe. Embora a reforma tenha começado na Alemanha, Martin Lutero era alemão, todo esse movimento começou na Alemanha, a Bíblia era escrita apenas em latim, porque só os padres é que poderiam ler ela. Hoje em dia, eu imagino, né, que vocês devam ter uma Bíblia em casa, mas Tem Martinho aqui em Lutero... Eu casa, tenho minha mãe tá. Bíblias. Murilo tem uma coleção, né, Murilo? Bíblias, olha. Não, aqui em casa tem Eita, por muito conta bem, que mãe é evangélica e tal, aí tem Bíblia. muito bem. Então, assim, Martinho Lutero ele questionava porque a Bíblia não era em alemão, era em latim, que as pessoas não sabiam, Eu não. tenho Bíblias, olha. Aham. A maioria das pessoas não sabia nem ler em alemão direito, quanto mais em latim. Então ele começa a questionar essas coisas. E aí na página de número 99, vocês têm os princípios básicos da Reforma Protestante, que são conhecidos como os 5 solas. Eu vou tentar abrir aqui na tela para compartilhar com vocês. Tá certo? Deixa eu só abrir aqui na tela, para nós entendermos aí os 5 solas. Professor, 5 solas, sim, mas não é 5 solas de sapato não, viu, gente? É outra coisa. Deixa eu abrir aqui para vocês, tá certo? Os 5 solas, pessoal, essa palavra sola significa somente, traduzido para o português, tá certo? Elas são os 5 fundamentos do processo de reforma protestante, tá bom? Ou seja, do que Lutero achava que a igreja deveria mudar, tá certo? Os 5 pontos que a igreja deveria mudar, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês agora para a gente analisar juntos.
Página 99, vocês têm esse mesmo conteúdo que eu estou abrindo aqui na tela, tá bom? Ó, os principais fundamentos teológicos dos reformadores ficaram conhecidos como 5 solas, 5 somente, que representam os credos básicos a serem seguidos. Eram considerados como essenciais para o cotidiano cristão e se contrapunham aos preceitos da Igreja Católica, os quais eram criticados pela hierarquia e por terem tomado a si a divindade. Os 5 fundamentos foram: primeiro fundamento, primeiro sola fide, ou somente a fé. A fé pela fé, ou seja, os reformadores acreditavam que a salvação viria pela fé em Cristo e não pelas boas obras. A Igreja Católica na época pregava que para a pessoa ser salva tinha que comprar, tinha que doar, tinha que ir para a missa, tinha que fazer aquelas práticas da igreja, aquela coisa toda. Só que a Reforma Protestante vem dizer que o que salva é a fé em Cristo Jesus. Somente isso. Ah, não, mas tem que fazer tal coisa. Não. Pela Reforma Protestante, apenas a fé em Jesus é suficiente para salvar. Tá certo? O segundo sola é sola scriptura, ou somente a escritura. Acreditava-se que a crença na Bíblia, a crença nas escrituras, a leitura da escritura, a reflexão a respeito da Bíblia, ela era suficiente. E que somente a Bíblia era o documento oficial da doutrina cristã. A Igreja Católica segue a Bíblia e a tradição. Já os reformadores protestantes seguem apenas, deveria seguir apenas a Bíblia, tá certo? Então, sola escritura, sola fide, né, o primeiro, ou seja, só a fé. O professor, na prova, eu tenho que me lembrar disso em latim, eu tenho que me lembrar disso em português. Gente, pode se lembrar em português mesmo, tá certo? Então, somente a fé, somente a escritura. Terceiro sola, solus Christus, ou somente Cristo. Então, somente Cristo pode salvar. Era isso que eles pregavam, tá certo? Pronto, tá gravando novamente. Então, nós tínhamos visto o terceiro sola, que era solus Christus, né? Apenas Cristo era suficiente para a salvação. Sola gratia, ou seja, o pecador ele é salvo pela graça, né? Não pela graça que é desenvolvida pela fé cristã. Certo. Eu vou tentar adiantar aqui para a gente encerrar então. E o último sola, né? Soli deu glória, ou seja, glória somente a Deus, ou seja, mais ninguém era merecedor da glória a não ser o próprio Deus, tá certo? Então esses são os 5 Ô, solas. professor, Dois. naquela hora que o senhor falou, travou. Aí o senhor falou que é para botar na prova em latim ou não precisa? Não, pode ser em português mesmo, tá É certo? latim, né? Essa língua aí é latim, mas você escolhe português mesmo. É só para relembrar, né? Somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça e somente Ei, João Paulo, tô gravando pra glória a Deus. vocês. Pra mim tá, Nicolas. E glória somente a Deus, tá certo? Gente, vê só. Como a gente tá tendo essas travadinhas básicas aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, vou mandar um novo link para vocês para na volta eu já explicar a atividade de hoje. Porque aí tem muita instabilidade hoje na internet, tá bom? Tá bom, professor. Tá certo? Então deixa eu desconectar aqui e já mando um novo link.